Quando nós compramos um telefone celular, sobretudo se é aquele mais caro, da maçãzinha, uma das primeiras coisas que a gente faz é comprar uma capinha de proteção, que a gente sabe que se cair no chão e quebrar, talvez a gente não tenha dinheiro para começar a parcelar outro. Então a gente tem um cuidado especial. A gente compra também uma película, né? E quem de nós nunca derrubou o celular no chão? Quem de nós, quando o celular cai no chão, não é a primeira coisa que a gente cata e olha para ver se quebrou, se rachou a tela, e se aconteceu isso, a gente já começa a pensar o que vai fazer, né? Nem sempre a gente pode comprar um celular novo, é um bem de consumo muito caro, mas é um bem de consumo muito frágil, que caiu, corre o risco de quebrar, e se quebra, a gente precisa de outro. A natureza humana, ela também tem as suas fragilidades. A natureza humana também é frágil. Ela não tem uma resistência total. Ela tem muitas fragilidades. E ela tem fragilidades de duas ordens, de duas naturezas ou de dois modos diferentes. Primeiro são aquelas fragilidades físicas, aquelas fragilidades biológicas. A fome, a sede, são fragilidades que nós temos. E como tal, como fragilidades, elas precisam ser cuidadas. Nós sentimos fome, nós sentimos sede e nós precisamos cuidar da fome e da sede. Outras são fragilidades de ordem moral. Por exemplo, as fofocas, as invejas, tudo isso que está no meio de nós e tudo isso que nos pesa. Interessante como a gente consegue fazer um dia de jejum. Mas fazer um dia sem fazer um julgamento, sem pensar mal da vida do outro, sem fazer um comentário maldoso, ou mesmo sem dizer uma mentira, talvez seja um esforço muito maior do que passar um dia sem uma das refeições, ou sem tomar tanta água. Isso, o que é da natureza humana do ponto de vista físico, nós conseguimos. Mas o que é mais difícil que seja vigiar os nossos pensamentos, vigiar aquilo que está na nossa inteligência, na nossa cabeça, isso é muito mais difícil. Jesus começa a sua missão passando por um momento de uma provação, e o diabo, na sua esperteza, porque o diabo conhece muito bem a natureza humana, o diabo, na sua esperteza, ele espera o momento oportuno. É a mesma coisa que acontece na vida de todos nós. O diabo, vendo Jesus fazer um longo período sem comer nada, o diabo espera até o momento propício. É aquele momento onde a fome apertou, e aqui o diabo faz uma proposta que parece ter razão de ser. Afinal de contas, Jesus é filho de Deus, não é aqui que ele precisa provar a sua divindade, não é aqui que ele tem que dar demonstrações daquilo que ele é, não é aqui que ele precisa garantir aquilo que ele é. Tudo isso parece ter muito sentido. Jesus assumiu a natureza humana, e com esta natureza humana, assumiu as fragilidades da natureza humana. E agora, o diabo quer que Jesus escape dessa situação de uma forma sobrenatural. Como é simples transformar pedras em pães. Afinal de contas, mais à frente Jesus vai transformar água em vinho, Jesus vai curar leprosos, Jesus vai curar cegos, Jesus vai curar aleijados. O que é isso diante de uma simples solução de um problema pessoal? Transformar pedras em pães. Aqui está a maldade do diabo, que espera o horário, o momento oportuno para provocar a Jesus. E o diabo segue nas suas provocações. Ele ainda pede que Jesus faça uma reverência a ele, orgulho, vaidade. O diabo ainda pede que Jesus tenha essa atitude de provar o amor de Deus. Por que não provar se Deus realmente o ama? As inseguranças humanas,
aquelas inseguranças que todos nós temos. Orgulho, vaidade, inseguranças humanas fazem parte da natureza humana. E o diabo se aproveita para fazer as tentações justamente nestas questões. Vejam que o diabo se incomoda muito pouco com o jejum, porque é fácil. É fácil passar um dia tirando uma das refeições. Quem de nós, no trabalho, nunca passou um período longo sem comer nada porque não dava tempo? Então, jejum não é um problema. O verdadeiro problema está em vigiar os nossos pensamentos, vigiar a nossa capacidade de julgar os outros, vigiar a inveja que nós sentimos dos outros, vigiar o orgulho que nos mantém no nosso pedestal acima de todos os outros. É aí que está o verdadeiro combate. Por isso, o combate de Jesus não é simplesmente um combate momentâneo, porque durante toda a sua vida, o diabo ainda vai aparecer algumas outras vezes. E até no momento final da cruz, o diabo vai aparecer, e o Evangelho termina dizendo isso. O diabo deixou até o momento oportuno. Às vezes, nós temos que ter muita seriedade, ou sempre nós temos que ter muita seriedade com a nossa vida, porque não se trata de saber se nós vamos cair no pecado, se trata de saber quando o diabo vai nos tentar, porque ele vai nos tentar. O diabo vai fazer as provocações, o diabo vai fazer os desafios, e nós não podemos tentar sair destas situações como se nós já tivéssemos todas as garantias. Jesus, diante de cada uma das tentações, ele responde prontamente com a palavra de Deus. Ele não responde de uma maneira sobrenatural. Jesus não faz milagre para sair do deserto. Jesus não faz milagre para enfrentar o demônio. E isso significa que nós, cada um de nós, temos o mesmo recurso que é a palavra de Deus para resistir às provocações do diabo. Não é só uma questão de força de vontade, é uma questão de consciência daquilo que nós somos. Se somos filhos de Deus, não, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e recebemos uma palavra que é força na vida de cada um de nós. Nós recebemos a Eucaristia, que é força na vida de cada um de nós. Então, se nós não resistimos, é porque nós cedemos às tentações. Um dos grandes males do nosso tempo é achar que o diabo não existe. E às vezes, isso se acha até em público, né? Alguns por aí até falam isso publicamente. Não, o diabo não existe. Bom, mas se o diabo não existe, o que é que existe então? O que é esta realidade que fica me provocando, me tentando, fazendo, colocando situações de queda? E são situações de queda muito simples. Não esperem coisas muito grandes que o diabo faça, mas olhem para as coisas pequenas, coisas que parecem simples, coisas que parecem sem importância, situações que parecem cotidianas, corriqueiras, com as quais nós até temos uma desculpa. Ah, mas é só isso, é só uma vez, ninguém vai ficar sabendo, é só desta forma, é só daquela outra forma, o que tem, todo mundo faz. Aí, a oficina do diabo vai trabalhando na vida de cada um de nós e vai nos fazendo cair. Resistir a um dia de jejum é fácil. Resistir à vigilância dos nossos pensamentos é aqui que está a grande necessidade, a grande atenção, a grande vigilância que nós precisamos ter diante das provocações do diabo. Porque nestas coisas simples existem quedas profundas, quedas grandes, a destruição de convicções, a destruição de propósitos, a destruição de vontade. E Jesus resiste não simplesmente com milagres, com coisas sobrenaturais, mas Jesus resiste a partir da palavra de Deus, a mesma palavra que nos é dada. Que nesse caminho quaresmal, nós tenhamos essa coragem de não entrar nesses desafios
com toda a nossa capacidade, achando que nós temos força suficiente, mas contando com a graça de Deus, a graça de uma penitência verdadeira, a graça de um coração contrito, a graça de uma escuta sincera da palavra, a graça de tomar a nossa cruz e acompanhar Jesus, a graça de resistir pela força de Deus, pela palavra de Deus que nos é dada. E assim nós concluiremos esse tempo quaresmal, não apoiados em nós mesmos, mas apoiados na graça de Deus. Este é o caminho que Jesus nos aponta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.